Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Adebras, Osasco, Jardim Jussara. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Dirceu Mendes. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas notificações. E não esqueçam de deixar o seu comentário, porque ele é muito importante para nós. E o tema da mensagem de hoje é sobre os guardiões. Os guardiões. E o que quer dizer os guardiões? O que quer dizer guardião? Muito bem. Guardião é uma pessoa que, por forte emoções e por forte afeição, defende aguerridamente algo ou alguém, ou uma causa, né? É um protetor, é um conservador, é um guarda das tradições. O que nós vamos falar hoje é sobre os guardiões da lei de Moisés. As pessoas que aguerridamente aguardavam a lei de Moisés, a palavra de Deus, no sentido religioso. Um guardião religioso seria chefe de certa comunidade religiosa. Na lei de Moisés, o guardião tinha autoridade para executar a vida de alguém, para matar, apedrejar uma pessoa que não honrasse a palavra de Deus, ou que quisesse passar por um falso profeta. Então a lei exigia que aquela pessoa seria apedrejada, seria morta. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Nós vamos ver, louvado seja Deus, o Evangelho de São Mateus, capítulo 3, no versículo 1 diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E vejam esses dois versículos que João Batista apareceu pregando sobre o arrependimento. Vamos ver no decorrer dessa história que foram cobrar de João Batista. Quem o enviou ele fazer aquilo? Ele teria que se justificar, provar para dizer às pessoas quem ele dizia ser que era. Ele teria que provar para os religiosos, os guardiões de Israel, os homens que protegiam a lei de Moisés. E quem eram esses guardiões? Eram os fariseus, os saduceus
e emissões, né? Essênios, fariseus, saduceus e os essênios. 3 seitas que tinha Israel nos dias de Jesus e de João Batista, que cuidavam da lei de Moisés. E vejam que João chegou batizando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ninguém da seita sabia quem era João. Nem os fariseus sabiam quem era João. Nem os saduceus. Nem os essênios sabiam quem era João. Mas vejam que no versículo 5, então iam ter com ele Jerusalém, a capital de Judá. Iam ter com João para ser batizado. E toda a Judéia, todos os judeus desciam ali na barranca do rio para ser batizado por João. E toda a província, todos os vilarejos, tanto de um lado do Jordão como do outro lado do Jordão, eles iam ter com João. Veja o ciúme que causou ali na sede de Jerusalém. Como que os fariseus, os sacerdotes, os líderes religiosos ficaram preocupados. Vamos ver em João capítulo 1, que diz assim, João capítulo 1, versículo 19, que diz assim: os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntar a João quem ele era. Quem é você? Desce lá. Olha aí os guardiões da lei mosaica. Vai lá. Ele está batizando. Jerusalém inteiro foi ter com esse rapaz. Nem sei quem ele é. Não foi nós que o enviamos. É nós que cuidamos da lei de Moisés. E foram ter com João. E João, louvado seja o nome do Senhor, estava ali batizando. Veja no versículo 20, diz assim: e os levitas perguntaram a João: quem és tu? Quem és tu, João? E João afirmou claramente, bem claro: eu não sou o Messias. Eu não sou o Cristo. E vejam que eles continuaram a perguntar e disseram: por acaso você é o profeta Elias? Por que ele disse: você é o profeta Elias? Nós vemos que o profeta Elias, segundo o livro de Malaquias, não é? Capítulo 5 de Malaquias, não é? Que a palavra de Deus, ela diz o seguinte, Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Por acaso, João, você é o Elias? E ele disse: não, eu não sou Elias.
Por que eles fizeram essa pergunta? Porque eles conheciam essa palavra aqui em Malaquias, que diz assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Eles sabiam que esse dia ia chegar. Vai lá ver quem está batizando. Veja se é o profeta Elias. Veja se é o Messias. E eles perguntaram para João, e João lhe disse: não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? O profeta que disse Moisés em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, que diz: glória a Jesus, e que diz assim: o Senhor teu Deus levantará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, como eu. E a ele vos ouvireis. E disse João: eu não sou o Messias. Eu não sou esse profeta. Versículo 23 agora. João respondeu, citando o profeta Isaías: eu sou aquele que clama no deserto. Eu clamo no deserto. Eu sou aquele que o profeta Isaías lhe disse: voz do que clama no deserto. E o que vos clama? Preparem o caminho. Prepare o caminho para o Senhor passar. Prepare o caminho. É isto que eu clamo no deserto. Eu sou a voz que clama no deserto para preparar o caminho do Senhor. E no versículo ainda 40 de Isaías, versículo 49, digo, Isaías 40, no versículo 9, a palavra de Deus ainda nos diz: louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Isaías, capítulo 40, versículo 9, que diz o seguinte: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E tu, ó mensageiro de boas novas, Sião, sobe a um alto monte. Tu, ó mensageiro de boas notícias, a Jerusalém, levanta sua voz fortemente. Levanta, não temas. E diz à cidade de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Olha a profecia do profeta Isaías. Olha a palavra de Deus se cumprindo. Olha João fazendo aquilo que Deus o tinha determinado. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 24, João ainda diz: nós que foram, e os que foram enviados era o grupo dos fariseus, eram os grupos dos gideões, dos guardiões, louvado seja Deus, os guardadores da lei, os guardadores da palavra de Deus. Mas veja, quando chegou o profeta, ele teve que mostrar as suas credenciais para poder pregar ali em Israel. E quem o credenciou
foi o profeta Isaías. O profeta Isaías, louvado seja o nome do Senhor, que mostrou as credenciais de João. E o que diz o pai de João? O que diz o pai de João? O profeta, diga o sacerdote Zacarias. Veja o que ele profetizou. Veja o que diz o pai de João Batista, Zacarias, no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 67, que diz assim: e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque há de ir antes a face do Senhor, a preparar, louvado seja Deus, a preparar os seus caminhos. No versículo 77 do mesmo livro de Lucas 1, diz ainda: para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. E vejam, louvado seja Deus, Isaías ainda 40, versículo 5, olha o que diz a palavra do Senhor, versículo 5, diz assim: e a glória do Senhor se manifestará a toda a humanidade juntamente, verá que foi a boca do Senhor, que foi quem disse isso, louvado seja o nome do Senhor. Vejam, irmãos, louvado seja Deus, como que ele precisou apresentar as suas credenciais. Glória a Jesus, glória a Deus. E nós vemos, irmãos, louvado seja Deus, que ele precisou apresentar as suas credenciais. E João, depois que foi apresentado, versículo 5, e eles perguntaram a João: se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que você batiza, João? Por que é que você batiza? E João respondeu: glória a Jesus. Eu queria ver essa passagem, Mateus, não é? Por que é que você batiza, João? Glória a Jesus. E ele mostra ali o motivo por que ele batizava. Olha aqui no capítulo 3, versículo 11. Diz assim: eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que venha após mim, depois de mim, é mais poderoso do que eu, é mais importante do que eu, cujo eu não sou digno de desatar a correia de sua sandália. E vejam que João, ainda continuando a falar, é ele que vos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu só batizo com água, dizia João, mas o que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu. Se vocês vieram batizar crendo no arrependimento, na minha palavra, vocês vão ter que crer naquele que vem depois de mim, porque ele é mais poderoso do que eu, ele é mais importante do que eu. Eu não sou digno de carregar a sua sandália. É este. Eu vim para batizar, para me apresentar quem é o Messias,
Ei, que Ele já está entre vós, Ele já está em seu meio, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, louvado seja Deus, que João deu testemunho de Jesus para esse povo. Versículo 26, e João respondendo: eu batizo com água, mas no meio de vocês há alguém que vocês não conhecem, é por isso que eu vou batizar, é o que vem após mim, é o que vem depois de mim, é mais importante do que eu. Eu estou batizando é para apresentá-lo a você. Ele já está entre vós, Ele já está no meio de vós. Louvado seja o nome do Senhor. É o Messias, é aquele que Moisés falou que ele ia levantar, Deus ia levantar um profeta no meio dos seus irmãos, no meio de Israel. E a eles ouvirei. E esse profeta é igual a Moisés, esse profeta é semelhante a Moisés, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, igreja, louvado seja Deus, a apresentação que João fez de Jesus. E quando foi no dia seguinte, terminou aquela sessão, no outro dia, Jesus foi ter com João para ser batizado. E vejam que no versículo 29, quando Jesus estava descendo as águas, que João viu, e João ainda falou a eles: eu também não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar, ele disse: não se preocupe, João, quando você for batizar, eu revelarei quem é ele, quem é o Messias para você, quem é o Cristo. E quando João desceu as águas, e quando Jesus desceu as águas para se batizar, vejam que o Espírito Santo desceu em forma corpórea de um pombo, de uma pomba, para pousar sobre ele. E quando o Espírito pousou sobre ele, João ouviu a voz do céu que disse: louvado seja o nome do Senhor. Veja no versículo 17, eis uma voz do céu que dizia: este aí, João, que o pombo pousou sobre ele, é este aí, João, que é o meu filho amado, em quem me comprazo. Todos que estavam na barranca do rio ouviram a voz de Deus, ouviram Deus apontar a João: é esse aí, João. Uma voz que veio do céu, todos ouviram. Louvado seja o nome do Senhor. E vejam que Moisés falou, louvado seja Deus. Capítulo 19, o que aconteceu com Moisés? O que aconteceu com Moisés? O que aconteceu com João e com Moisés? Capítulo 19 de Êxodo, versículo 9, ele diz assim a palavra: e disse o Senhor a Moisés: eis aqui eu virei a ti, Moisés, numa nuvem escura, para que o povo ouça eu falando contigo e creia eternamente em você. Eles vão ouvir eu falando contigo. E nós vemos, louvado seja Deus, a mesma voz foi que o povo ouviram na barranca do rio: este é meu filho amado. Foi o mesmo Deus que falou com Israel, conversando com Moisés. Foi o mesmo Deus conversando com João.
este João é o meu filho amado. E os que estavam na barranca do rio, vendo o batismo, louvado seja Deus, eles ouviram Deus falar, viram João testificar que Jesus era o Messias, que Jesus agora estava credenciado para fazer a obra de Deus, para trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero ver no capítulo, louvado seja Deus, quando Jesus foi indagado no capítulo de Mateus, capítulo 21 de Mateus, que Jesus, depois que Jesus, louvado seja Deus, purificou o templo, que expulsou aqueles cambistas, que expulsou aqueles homens vendendo ali aqueles animais, virou as barracas, expulsou. Passando um dia, dois, Jesus saiu, foi para um outro lugar. Quando ele estava pregando, ensinando numa sinagoga, os guardiões chegaram. E olha o que eles perguntaram para Jesus. Versículo 23 diz assim: e chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo, dizendo: com que autoridade faz isso? Vai derrubando barraca, vai entrando na sinagoga, vai ensinando, vai falando, vai decidindo, juntando discípulos para adorar a Deus, sem o nosso conhecimento. Que autoridade é essa? Não é? E vejam, não é? Com que autoridade faz isso? E quem te deu tal autoridade? Jesus respondendo disse: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me responder, também eu vos direi com que autoridade eu faço isso. Então faz a sua pergunta. Qual é a sua pergunta? E Jesus lhe perguntou: o batismo de João é de Deus ou é dos homens? Aí vejam, se eles falassem que é de Deus, Jesus iria falar para ele assim: bem, você não viu que João me apresentou eu, que sou mais importante do que ele? Vocês receberam ele como o batismo de João, de Deus, como um enviado de Deus. E ele foi que me apresentou para vocês. Então, se já viu de quem que eu recebi essa autoridade. Isso que estava na cabeça dos guardiões. Se ele falasse: não, o batismo é do homem, é coisa de invenção do João, é coisa do homem. Então Jesus ia falar para ele: vocês que são guardador da lei, você sabe que Moisés falou no capítulo 13 de Deuteronômio sobre os falsos profetas. Se levantar um falso profeta entre vós, ele tem que ser apedrejado. Por que vocês não apedrejaram o João, sendo que ele seria um falso profeta? Então você deveria ter. Então você tem que me responder: se o batismo dele é do homem ou é de Deus? Veja o que eles responderam. O batismo de João era dos céus ou dos homens? Era de Deus ou é dos homens? E pensaram entre si, dizendo: se dissermos isso,
Não vai dar certo. Se dissermos aquilo, também não vai dar certo. Olha a resposta. Eles disseram, respondendo, né? E disseram ele, não sabemos, né? Não temos resposta para te dar. Então Jesus falou assim, então também nem eu. Então está 0-0, está empatado. Você não tem resposta para me dar, eu também não tenho. Então vejo como que eles cobravam a autoridade de Jesus. Como que eles cobravam a autoridade de Jesus. Como eles cobraram a autoridade de João. Mas vejam que Deus mostrou e manifestou a Jesus e manifestou a João. Louvado seja Deus na plenitude do tempo, no tempo exato, no momento certo, e graças a Deus que tinha ali como aqueles guardiões para questionar essa situação, para fazer nós entendermos, louvado seja Deus, qual era a intenção de Deus para conosco, para entendermos a sua palavra, a sua vontade. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.